Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Vitari, eu trabalho aqui na Fischer. A Fischer é uma empresa pioneira na medição de joias, semijoias e metais preciosos. E hoje, nessa breve videoaula, eu, junto com o Ricardo, nosso especialista de aplicação, vamos falar um pouquinho dos equipamentos e da aplicabilidade no mercado de joias. Antes de falar um pouquinho da aplicação, queria fazer uma breve apresentação da empresa para quem não conhece. A Fischer, ou Helmut Fischer, foi fundada pelo senhor Helmut Fischer em 1953 e ele é um especialista na medição de metais preciosos. Nossa fábrica fica na Alemanha, em Sindelfingen, e todos os nossos produtos são feitos lá com a mais pura e alta qualidade alemã. A nossa linha de produtos se divide em diferentes equipamentos que eu queria brevemente apresentar para vocês. O primeiro deles é um equipamento que consegue medir a autenticidade, por exemplo, do ouro em uma barra de ouro ou a moeda de ouro com a técnica de condutividade. Então, onde muitas vezes falsificadores colocam dentro desse material tungstênio ou outros elementos que têm um peso similar ao do ouro, mas não é ouro, rapidamente aqui de maneira não destrutiva, com o equipamento através da técnica de condutividade, você poderia determinar então a autenticidade desse material. Depois nós temos a linha de fluorescência de raio-x, que mede, para quem é de joias, composição, né? Então as ligas de ouro, prata, platina, ródio e tantas outras, mas para quem é de semi-joias também é possível medir a espessura da camada. E a terceira linha de produto da Fischer é a linha de nanoindentação. Para que serve isso? Para ver propriedades como dureza do material. Então, se você quer estudar a maleabilidade do ouro ou outros metais nobres, você pode aplicar uma força em cima desse material e tirar propriedades como a dureza, Vickers ou Martens ou qualquer outro módulo do seu interesse. E a quarta linha de produto é uma linha que trabalha automatizando essas respostas. Então, para quem tem uma linha de produção muito grande, precisa de respostas muito rápidas, a gente pode implementar isso em uma linha Fabril e então conseguir essas respostas automáticas. Certo? Bom, quando a gente fala de metais preciosos, é muito importante falar de precisão. Afinal, cada miligrama conta, cada ppm conta. Então, nada melhor do que começar comparando resultados com certificados padronizados internacionais. Essa é a melhor maneira de você garantir se o seu equipamento ou a sua técnica está funcionando ou não está funcionando. Então, a Fischer ela produz também uma gama grande de padrões certificados de ouro, ródio, platina, paládio e tantos outros em diferentes concentrações. E esse material pode vir certificado com essa certificação DAX, que é uma certificação alemã, estando no mesmo nível de acreditação do Inmetro no Brasil ou da NIST nos Estados Unidos, né? E entrando um pouquinho agora na linha de raio-x, né, para quem não é familiar ainda com a técnica, eu gostaria de explicar um pouquinho como a técnica funciona. Então, veja bem, o raio-x é muito conhecido dos hospitais, né? Quem ainda não tirou não fez um raio-x, não fez uma radiografia, não tirou uma chapa para, por exemplo, ter a imagem aí do seu corpo, né? Isso é muito comum, isso foi onde a técnica de raio-x iniciou. Mas, apesar da gente usar o mesmo princípio, nós aqui medimos materiais, nunca seres humanos, e utilizaremos também o raio-x para esse tipo de medição. Como que funciona? E o que é o raio-x? O raio-x nada mais é do que um comprimento de onda definido. Se a gente comparar com outras técnicas, o raio-x poderia ter o seu comprimento de onda comparado com infravermelho, com micro-ondas, com até radiofrequência. Mas, logicamente, o que difere o raio-x dessas outras técnicas ou comprimentos de onda que eu mencionei é exatamente o tamanho da sua onda. Então, aqui a gente, em raio-x, está falando de uma onda de 1 nanômetro, né, ou 10 angstroms, e graças a essa onda, ou esse perfil da onda, a gente consegue interagir com o material, no caso, ouro e outros metais preciosos, e identificar e quantificar esses elementos, né, de uma tabela periódica a partir de alumínio até urânio, né? Então, graças à interação dessa luz, que é o raio-x, com o seu material, vai ser possível identificar esses elementos e quantificar esses elementos, certo? Eu não sou químico, mas eu tenho certeza que todo mundo conhece um pouquinho do modelo atômico de Bohr, né? E ele é muito utilizado aqui na fluorescência de raio-x. Como? Bom, a gente vai analisar elétrons ou fótons
são exatamente as interações desse raio-x com os átomos da sua amostra. Então, como funciona o princípio de fluorescência de raio-x? A sua amostra ela é irradiada pela luz, pelo raio-x, né? Esse raio-x ele choca nos elétrons dos átomos presentes na sua amostra e ele ejeta esses elétrons das camadas mais internas do seu átomo. Na tentativa do átomo se estabilizar, elétrons das camadas externas movem-se para as camadas internas. Como eles têm uma diferença de energia, essa diferença de energia, esse delta de energia ao trocar de camadas, é o que a gente chama de fóton. E ele é característico para cada elemento em cada amostra. Então, através dessa energia característica, a gente consegue saber qual é o elemento. E através da quantidade desses fótons, quanto de cada elemento. Então, esse é o princípio básico da fluorescência de raio-x e é por isso que ele serve para a gente medir os metais preciosos nas nossas amostras e quantificar esses metais preciosos. E como funciona o equipamento? Bom, o sistema de fluorescência de raio-x ele funciona basicamente com esse esqueleto que a gente mostra aí na tela, né? Primeiro você vai precisar de uma amostra, né? Afinal é o que a gente quer medir, e aí você tem todo um aparato ao redor dessa amostra para fazer essa medição. Começando com um tubo de raio-x, que é uma lâmpada, e quem vai medir essa radiação. Depois a gente tem o que a gente chama de shutter, é uma portinha que serve para controlar a abertura e o fechamento da emissão da radiação. Afinal, a gente quer saber quando o raio-x está saindo e chocando a sua amostra e quando ele não está. O próximo item é um filtro primário ou um conjunto de filtros primários. Para que serve? Para exatamente a gente suprir essas radiações, controlar a radiação, a intensidade da radiação, para melhorar a performance na medição de diferentes elementos. Então, com esses filtros, a gente consegue controlar a intensidade da radiação que está chocando na sua amostra. Depois, o próximo item é uma câmara CCD. Nos nossos equipamentos, tudo isso vai ficar gravado. Então, essa câmara CCD, ela consegue inclusive, ampliar a imagem e registrar a imagem do que está sendo medido. E aí, o próximo item seria um colimador. Para que serve o colimador? Para delimitar o ponto de análise na sua amostra. Então, se eu tenho um colimador de 0,6 milímetros, quer dizer que eu vou analisar um ponto de 0,6 milímetros na sua amostra. E os equipamentos podem ter diferentes tipos de colimadores, desde os menores, a partir de 0,1, até os maiores, até 2 ou 3 milímetros. Então, dependendo do que você quer medir, se você quer medir um brinquinho, ou um anel, ou uma barra de ouro, você pode usar um colimador maior ou menor. E aí, para terminar, um detetor, porque depois que o raio-x chocar na sua amostra, a partir de todo esse caminho óptico, esses fótons que eu mencionei no slide anterior, eles precisam ser detectados pelo detetor, e é quem vai ter o trabalho, então, de diferenciar as energias e quantificar de acordo com quantos fótons chegar até ele. Esse é o princípio básico, você não precisa saber disso para operar o equipamento, mas eu acho que é interessante conhecer um pouquinho do que está dentro do equipamento. Bom, entrando um pouco mais no equipamento, fluorescência de raio-x é complexo, existem uma série de diferentes modelos. Hoje nós vamos falar de um modelo especial que tem um custo-benefício muito bom para o mercado brasileiro, porque ele mede metais preciosos, é um equipamento dedicado para isso, e ele tem uma configuração bastante interessante, começando com um tubo de raio-x com alvo de tungstênio, um detetor de alta resolução de silício PIN que permite medir elementos de enxofre até urânio, um colimador bastante razoável aqui de 0,6 milímetros, então você consegue medir peças em pontos bem pequenos, uma repetibilidade muito boa, garantida de fábrica menor ou igual a 0,1%, e uma mesa de medição fixa. Veja, esse é um equipamento muito preciso. Nós temos outros modelos que são até mais precisos, ele pode alcançar 0,05% de precisão. Mas esse com 0,1%, como eu disse, ele já tem um custo-benefício muito bom e uma precisão muito boa, e é o que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Tá? Como funciona esse equipamento? Por trás dele vai ter um software, né? Esse software é quem gerencia essas medições, e esses métodos de medida, ou os artigos, como você preferir, já estão pré-configurados de fábrica. Então, isso quer dizer que ele já vem prontinho, plug and play, para você começar a analisar. Todos esses métodos calibrados em fábrica, com os padrões certificados, né? E aí a troca de um método para outro método, você pode fazer com um simples clique. Então, se ora você está analisando ouro, ora você vai analisar uma liga de prata, você pode rapidamente substituir de um método para o outro e continuar a sua medição, né?
ele está pronto para fazer essa análise depois de poucos segundos ligados na tomada. Então, você não precisa de nenhuma preparação de amostra ou de laboratório, gases, reagentes, nem nada. Ele é de verdade plug and play, um ponto de energia elétrica, e ele está pronto para analisar. Bom, quais são esses métodos inclusos de fábrica? Ele tem 5 métodos prontos e pré-calibrados em fábrica. O primeiro deles é o Gold Global, que ele é muito interessante para quem quer medir até 22 elementos em uma liga de ouro em geral. Então, para quem trabalha desde o processo de exploração de ouro, compra e venda de ouro, quer ver impurezas em ouro, esse método é o indicado. Depois nós temos o método 2, que é o método de ligas de prata. Então, você consegue monitorar até 9 elementos em uma liga de prata e ver, então, qual a composição dessa liga, e inclusive se ela tem impurezas, né? O terceiro método é o método que mede camadas de ródio em uma joia. Seja essa joia de ouro ou de prata, você pode medir a espessura da camada de ródio. Então, é muito comum, para dar um acabamento mais bonito na peça, você usar um pouquinho de ródio, mas quase ninguém faz esse controle. E com o preço que o ródio está, imagina, esse programa na mão, você vai lá e mede a espessura e consegue, então, otimizar o seu processo, tendo um melhor controle aí para ter uma camada que dê esse brilho, deixa a sua peça mais bonita, mas sem gastar tanto ródio como quem não tem nenhum controle, né? E aí o quarto método é o método de coating, ou seja, se você trabalha com uma joia de prata revestida de ouro, ou até para quem trabalha com semi-joias, você poderia medir apenas a camada de ouro e saber a espessura dessa camada na peça. E o último deles é o Gold Jewelry, é o método para medir joias acabadas em ouro, né? Então ele consegue medir até 8 elementos dentro desse programa, né? Bom, por trás desses métodos, a gente tem uma série de padrões certificados que muitas vezes é recomendado comprar. Então, são 2 dos kitzinhos, né? Esse kit número 1, que vem aí com 5 padrões certificados em diferentes composições, e o kit número 2, que ele é mais amplo, ele vem com 16 padrões, e esses padrões também de diferentes concentrações podem servir para você recalibrar depois o seu método Gold Global ou Gold Jewelry e continuar, então, com uma boa precisão, né? Para quem está pensando aí, pô, que legal, e como que eu faço agora para tirar os resultados desse equipamento? Bom, em um clique você pode deixar já customizado o seu relatório. Então aqui eu estou usando um exemplo de um relatório que é inclusive muito utilizado na portaria 123 do Inmetro agora, para controlar o cádmio e o chumbo, para que eles estejam abaixo do nível indicado, mas ele poderia ser customizado para qualquer um desses métodos. Então, se você quer ter a liga de ouro, a liga de prata, você pode ter os relatórios customizados e ele vai, então, tirar uma cópia da foto da peça, afinal de contas, ele tem a câmera CCD, ele vai mostrar os dados estatísticos dessa medição, então, se você quiser 2, 3, 4 análises, pedir para ele fazer a média, desvio padrão, ele vai mostrar quem foi o analista que mediu, quando foi medido, quando o equipamento foi aferido e todos os dados estatísticos que um bom relatório profissional precisa conter, né? Então, isso você tira em um clique uma vez customizado. Se ele estiver integrado na rede, você pode, inclusive, acessar e automatizar para que esse relatório seja vinculado à emissão da nota fiscal ou ao controle de fabricação, enfim, como você preferir para documentar os relatórios medidos. E para quem está pensando aí, poxa, eu já ouvi falar de raio-x, mas eu conheço essas pistolas portáteis. Eu queria fazer um breve comentário, porque a Fischer também tem a pistolinha lá portátil, e ela tem, claro, diferenças quanto ao equipamento de laboratório. Então, quando a gente compara, a pistola ela normalmente tem um foco, aquele ponto de medição entre 2 e 3 milímetros. Então, veja, se você quiser medir peças pequenas, você já vai ter uma certa dificuldade aí. Afinal de contas, ela tem que irradiar a amostra como um todo. Já no equipamento de bancada, no Goldscope 510, o foco de medição é de 0,6 milímetros. Então, é um ponto bastante menor e pode ser interessante dependendo do formato da tua peça. A potência da pistola é de 5 watts, enquanto que a potência do equipamento de laboratório é de 50 watts, ou seja, 10 vezes mais. É importante tomar em conta que essa potência vai se refletir também na precisão do resultado. O equipamento de pistola não tem, então, um microscópio que te permitiria ver exatamente qual é o ponto que está sendo medido. Você faz uma aproximação. Já o equipamento de laboratório, de bancada, ele permite trabalhar porque ele tem um microscópio integrado, então você consegue ver claramente o que você está analisando.
A repetibilidade do equipamento portátil ela é difícil de ser mensurada, porque tem muitos fatores, como o tamanho da amostra, como até a dependência do usuário, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já a repetibilidade do equipamento de laboratório é clara e garantida, onde a gente atesta um erro menor do que 0,1%. Na pistola é totalmente dependente do usuário. Se uma pessoa analisar, eu analisar e você analisar, certamente veremos diferenças nos resultados. Já no equipamento de laboratório, ele é totalmente independente, né? Você consegue customizar um método e qualquer pessoa que colocar uma amostra ali vai ter exatamente o mesmo resultado. Obviamente que a vantagem da pistola é que ele é totalmente portátil. Então, para quem precisa da portabilidade, a pistola, sem dúvida nenhuma, seria uma vantagem. Mas é importante mencionar que o equipamento de laboratório pode ser semi-portátil, porque a gente transporta ele com um casezinho de rodinhas e ele é relativamente leve, são só 45 quilos. Então, existem muitos clientes que já usam o equipamento de laboratório mesmo para quem precisa levar em campo, né? Na pistola, a emissão dos relatórios é manual, muitas vezes anotado a caneta, e como vocês puderam ver, no equipamento de laboratório a gente gera um relatório em um clique. Então essa também é uma vantagem na velocidade da geração de dados. E por que a gente fala tanto de precisão, né? Por que precisão é importante? Todo mundo deve ter acompanhado, certamente quem é do mercado de metais preciosos, que esses metais todos explodiram o preço no período de pandemia, né? E aqui, por exemplo, a gente mostra um pouquinho o gráfico do ouro, como ele subiu, né? Mas não só o ouro, a prata, o ródio, o paládio, eles estão custando hoje 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes mais do que custavam antes. Então, aquele pequeno errinho que era tolerável antes, na hora de medir, que era aceitável, hoje está te custando cada vez mais caro. Então, cada ppm está contando muito. Então, por isso, hoje a gente nota que a procura por técnicas e equipamentos mais precisos tem sido cada vez maior. E para concluir aqui a parte da apresentação, queria mencionar que aqui na Fischer do Brasil, em São Paulo, a gente tem um laboratório de aplicação, onde a gente consta com vários desses equipamentos e vários padrões certificados, e a gente pode mostrar na prática como eles são precisos e como eles podem ser funcionais na sua rotina. Daqui do Laboratório de Aplicação de São Paulo é que nós vamos mostrar agora brevemente com o Ricardo, nosso especialista, com algumas análises para que vocês se familiarizem com o Goldscope em operação. Tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Complementando então o que o Danilo falou aí na apresentação, né? A gente vai mostrar na prática aqui a medição rápida e precisa do raio-x. Então, aqui a gente tem a tela, né? A interface aqui de uso do equipamento, né? Como o Danilo comentou, a gente tem os artigos de medição, que são as configurações que a gente tem que selecionar para poder fazer as medições, mas isso já está programado para o equipamento, o operador não tem nenhuma necessidade de fazer alguma alteração, né? Então, para iniciar a medição, a gente abre a tampa, então eu vou começar a medição com um padrão, tá? Então, o padrão, né, ele reflete aqui toda a precisão do equipamento, a gente vai fazer essa medição, posiciono a amostra, né, ela já está na medição e agora eu clico em Start para poder iniciar a medição. Veja que em 20 segundos a gente vai conseguir determinar todos os elementos, aí, praticamente todos os elementos que tem nesse material, nesse ouro, como prata, cobre, zinco, estanho, né? Então a gente rapidinho, em 20 segundos, começa a fazer a medição e já vai nos trazer o resultado, tá bom? Bom, finalizado aqui com o padrão, né, a gente verificou que o equipamento está preciso, agora a gente vai partir para medição da amostra. Tá? Então eu vou medir uma aliança, né, uma joia, né, que a gente já conhece. Vou posicionar no ponto correto aqui, né, do microscópio e mais uma vez iniciar a medição também em 20 segundos. Então veja que é uma medição muito rápida, muito prática, não danifica a sua amostra, não é destrutiva, né, não deixa nenhum risco e rapidamente a gente vai, com precisão, determinar qual que é a porcentagem aqui do metal precioso. Tá? Então a gente mediu aqui, né, em porcentagem, veja que também com um clique, né, eu consigo já
alterar essa medição, alterar a unidade de medida para quilates. Então eu tenho uma joia aqui de praticamente 10 quilates, né? Terminado a medição, terminado aqui a minha análise, né, com um clique também eu consigo determinar o relatório de medição. Então o relatório também com a foto da sua peça, né, da sua amostra, né, já está determinado a foto aqui da sua amostra e os resultados, né, coerentes, quem analisou, data, hora, tudo isso num único clique para poder facilitar e bem rápido aí a sua análise. Tá bom, pessoal? Então era isso que a gente gostaria de mostrar, né? E o raio-x vai te ajudar aí no seu dia a dia, na sua análise de metais preciosos.